cada vez maior de pessoas começa a compreender a importância desta visão integrada, desta visão de complementariedade dos diversos setores que operam no mar, que define o conceito de economia do mar. É com muito gosto que estamos aqui no Funchal, nesta bonita cidade portuária, a apresentar a terceira edição do LEM. Felizmente, Portugal tem muitas cidades portuárias e, à semelhança do que se passa com a cultura marítima, Portugal tem uma riquíssima história de cultura de comércio, com relações comerciais nos mais variados pontos do globo. No entanto, tal como acontece com a cultura marítima, na prática, a cultura de comércio parece estar adormecida e urge reerguê-la. A visão integrada que define o conceito de economia do mar ajuda a evitar os erros do passado recente, nomeadamente o ignorar o potencial do mar em termos de desenvolvimento do comércio. Com um olhar atento ao puzzle internacional, facilmente encontramos países que, dominando aspectos importantes das rotas do comércio global, conseguem atingir níveis de desenvolvimento maiores do que alguma vez os seus recursos o permitiriam. No estudo profundo dos temas económicos do mar, em conjunto com a minha equipa, muitas vezes dou por mim a pensar se a cultura de comércio dos portugueses não terá estado na gênese do sucesso marítimo português. A pergunta que por vezes me surge é: não terá sido a cultura de comércio dos portugueses que, devido à geografia de Portugal e à geopolítica da altura, encontrou no mar o aliado perfeito para se proteger da competição dos restantes Estados e, criando novas rotas comerciais, conseguiu trazer para Portugal níveis de desenvolvimento maiores do que alguma vez os seus recursos o permitiriam? Nos últimos anos, o mundo ocidental tem assistido de forma perplexa a uma hecatombe económica que ousou acreditar nunca ser possível. Dado ter ousado acreditar que o seu modelo económico tinha alicerces invencíveis, a primeira reação aos problemas foi apenas focada na problemática da pouca transparência de alguns mercados, na instabilidade financeira, deixando para trás a verificação do estado dos alicerces da sua economia. No entanto, com o passar do tempo e o agravar das situações de instabilidade financeira, a razão começa a ocupar o espaço do mito da qualidade dos alicerces económicos do modelo ocidental. Como se diz na linguagem marítima, começam a vir à tona da água as causas maiores da turbulência económica. E perguntas começam a levantar-se com maior acutilância, como, por exemplo, quais as consequências do abandono do setor primário e da indústria? Que produtos temos para trocar que sejam do interesse de outros países? Estando obrigados a cumprir com regras ocidentais que encarecem o custo do produto, como conseguimos competir com espaços com menos regras? Penso que todos concordamos que o modelo ocidental tem virtudes nas áreas sociais e ambientais que importa proteger. No entanto, no curto prazo, estamos todos a assistir à dificuldade em manter o equilíbrio nestas matérias. O mar económico na área dos países desenvolvidos está, de facto, muito agitado e o enorme balanço do barco torna difícil a manutenção do equilíbrio. Para benefício de todos, talvez esteja na hora de fazer uma análise rigorosa dos fundamentais da economia nacional e internacional. A minha experiência diz-me que essa análise rigorosa tocará temas recorrentes do discurso económico interno, como a produtividade, a inovação, a competitividade, a educação, a tecnologia, a energia, etc. Mas ficará incompleta se esquecer as regras do comércio internacional, ou, eventualmente, a ausência delas. Muito provavelmente, uma das soluções de fundo para os atuais problemas económicos terá que passar pelo encontro de equilíbrios na mesa de negociações do comércio internacional, ou numa visão de sustentabilidade, ou seja, de bem-estar económico, social e ambiental, impera nas relações comerciais entre países. Caso contrário, provavelmente, o mundo ocidental nivelará em baixa. No percurso que tenho feito de análise no terreno, quer em Portugal, quer noutros países, em vários continentes, este é o sentimento da larga maioria dos empresários com quem tenho falado e que no dia-a-dia lutam afincadamente para conseguirem acrescentar valor aos seus produtos na busca de argumentos de troca internacional que permitam arrecadar receitas para manter os postos de trabalho dos seus colaboradores. Talvez fosse do interesse de Portugal aproveitar esta oportunidade histórica ímpar para liderar o debate que urge acontecer
no âmbito das trocas internacionais. A sua experiência diplomática, a intercontinentalidade da sua língua, a sua história, a sua dimensão marítima e o estado atual de necessidade não só lhe dão uma autoridade para ser um ator-chave nestas matérias, como lhe dão uma inalienável responsabilidade. Tal como na economia do mar, uma nova visão do comércio deve ser considerada numa perspectiva holística. Ou seja, comércio significa troca entre agentes económicos. Esta temática das trocas comerciais é certamente um tema importante para os portos, para a logística e para os transportes marítimos, mas é também um tema muito importante para todos os outros subsetores da economia do mar. A capacidade exportadora da fileira alimentar de produtos do mar, do setor do turismo e do setor da energia e recursos minerais offshore é muito importante para o desenvolvimento de Portugal. Neste contexto do comércio internacional, assume particular relevância o papel de todas as entidades que desempenham funções de security e de safety no mar, como por exemplo a Marinha, bem como das entidades responsáveis pela investigação e desenvolvimento. Pelo que acabei de referir, o momento presente da economia portuguesa levou-nos a selecionar como tema central desta edição do LEM os potenciais contributos dos setores da economia do mar para o desenvolvimento do comércio externo. O LEM pretende ser um documento síntese da evolução da economia do mar em Portugal e dos seus subsetores mais relevantes. Este documento faz parte das nossas ações de responsabilidade social, foi preparado para a sociedade em geral e pretende ser um dos nossos contributos para o desenvolvimento da economia do mar em Portugal. Tendo em conta que se destina à sociedade em geral, o LEM é constituído por um conjunto de indicadores quantitativos de leitura fácil e rápida e encontra-se disponível para acesso geral no nosso site. O LEM é composto por um índice integrado, por breves notas de conjuntura e pelos resultados de um questionário, que este ano é dedicado ao comércio externo, como referi. Vamos entrar então na primeira componente do LEM, que é o índice PwC da economia do mar, que em Portugal em 2011 atingiu 96,3 pontos base, mantendo assim relativamente estável, sofrendo apenas uma pequena redução face a 2010, que tinha um valor de 96,8. Se tivermos em consideração que o PIB português reduziu 1,5% em 2011, não nos podemos queixar muito da performance da economia do mar em geral. Esta relativa estabilidade do índice, registada em 2011, deve-se às subidas nos subsetores dos transportes marítimos, portos e logística, no setor do turismo, no setor da pesca, no setor do financiamento e seguros marítimos, as quais foram anuladas pelo continuar da queda do setor da construção e reparação naval, bem como quedas no setor da ação do Estado no mar e na formação e emprego marítimo. Quanto à evolução do índice de alguns subsetores durante 2012, aparentemente a construção e a reparação naval poderá não descer mais, pois já tem um nível de construção nova muito baixo. A ação do Estado no mar e a formação de emprego marítimo tenderão a descer e os transportes marítimos, a pesca e o turismo, ou a fileira alimentar do pescado, tenderão a subir. Entrando na segunda componente do LEM, vamos ver alguns tópicos, algumas preocupações e alguns desafios para algumas indústrias da economia do mar. Aparentemente, esta estabilidade do índice PwC da economia do mar tem por detrás quedas em setores infraestruturais, o que, embora se explique em parte pela conjuntura económica, não deixa de criar uma forte preocupação, pois são setores base para o sucesso da economia do mar. Por outro lado, temos razões para estar bastante contentes com o comportamento extraordinário de setores que, embora num contexto muito difícil, cresceram bastante. Este excelente comportamento contracíclico desses setores deve dar o alento necessário para fazermos as apostas de médio prazo que são indispensáveis. A aposta na economia do mar é uma aposta de médio e longo prazo, cujos efeitos positivos maiores se refletirão nesse médio e longo prazo, mas que no curto prazo tem capacidade de ajudar a resolver questões relacionadas com o desemprego e com o equilíbrio das contas externas portuguesas. Tenha Portugal a coragem de fazer as apostas corretas no presente e encontrará no mar uma das saídas para a crise. Salientar que parte destas apostas não significam despesa. Muito do que há para fazer é desburocratizar e implementar medidas de simplificação administrativa no terreno.
No atual cenário de crise da dívida soberana e consequentes necessidades de recuperar a credibilidade financeira em termos internacionais, tornou-se inevitável fazer cortes em vários setores do Estado, incluindo redução de verbas destinadas à Marinha, fazendo baixar o índice deste subsetor. No entanto, é de salientar que, apesar dos cortes orçamentais, a Marinha conseguiu aumentar o número de horas de missão no mar, face ao ano de 2010. Sendo a Marinha a entidade que garante o security e a maior parte do safety no mar, não pode deixar de ser uma preocupação a redução do seu orçamento, caso se pretenda desenvolver a economia do mar. Mais preocupante que a redução deste índice tem sido a dimensão da redução no índice da construção e da reparação naval e no índice do emprego e da formação no mar. Pois para se poder aproveitar as oportunidades do mar, existem duas condições indispensáveis: capital humano bem qualificado e bem treinado e equipamento marítimo sofisticado, nomeadamente navios. Começando pela redução no índice da formação, uma clara aposta na economia do mar deveria ser antecedida de investimentos de formação do capital humano que irá operar no mar. Como o gráfico demonstra, existe um longo caminho a percorrer nesta área. As consequências de uma redução do número de pessoas a operarem em ambiente marítimo não só têm impactos negativos associados à redução do emprego, como têm impacto na redução da cultura marítima dos portugueses. Como sabemos, o desenvolvimento de uma forte cultura marítima é crucial para o aproveitamento económico dos recursos do mar, dada a dificuldade de operar num meio bastante hostil. A construção e reparação naval enfrentam um desafio que é inverter esta tendência de queda abrupta. Em praticamente 3 anos, o índice reduziu 61 pontos base. Esta realidade da queda da construção naval não é uma realidade apenas de Portugal, é uma realidade europeia. De acordo com a informação da CESA, Community of European Shipyards Association, em 2011, a construção naval europeia, medida em toneladas brutas compensadas de navios construídos, caiu 38% relativamente ao ano anterior. Uma das grandes razões para este declínio europeu, em termos de construção naval, está relacionada com o aspecto que referi no início desta apresentação: a dificuldade em competir internacionalmente, cumprindo regras de sustentabilidade ambiental e social com espaços com diferentes regras. Esta é uma razão, mas não é a única, pois se olharmos para o volume de construção em toneladas brutas compensadas em 2011 de um país desenvolvido e com elevados custos de produção, como é o caso do Japão, verificamos que o Japão produziu 3 vezes mais do que a Europa. Claramente a Europa não tem apostado na construção naval nos últimos anos. Será possível a Europa querer voltar a ser uma potência marítima sem construção naval? Ou limitando-a a nichos de alta tecnologia? Apenas gostaria de referir que não se conseguirá maximizar todo o potencial da economia do mar sem uma construção e reparação naval sofisticadas e adaptadas a novas realidades, onde não se perca o importante know-how acumulado ao longo de décadas. Operar no mar significa ter capital humano bem preparado e embarcações e restante equipamento pesado. Deixar cair a indústria da construção e reparação naval e aumentar a atividade no mar significa aumentar as importações. Entramos agora na análise dos setores que tiveram um excelente desempenho num cenário de turbulência económica geral. O subsetor dos transportes marítimos, portos, logística e expedição é, sem dúvida, um dos subsetores da economia do mar mais robustos em Portugal, em virtude não apenas da localização geográfica do país, mas também do bom trabalho das diversas equipas de gestão que operam neste setor, que efetuaram apostas de investimento de médio e longo prazo e que estão a dar os seus frutos. Como é do conhecimento público, durante o último semestre de 2012, alguns portos sofreram impactos de greves. O regresso à estabilidade laboral de alguns portos é um dos desafios que este setor enfrenta. Embora muito se tenha feito, há ainda muito a fazer neste setor, na medida em que o potencial da localização de Portugal entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul e entre o Mediterrâneo e o Canal do Panamá continua ainda bastante subaproveitado. Adicionalmente, convém não esquecer a muito fragilizada Marinha Mercante Portuguesa, que talvez possa recuperar alguma dimensão caso se aposte na cabotagem marítima. Após longos períodos de desinvestimento no setor da pesca, a aquacultura e a indústria do pescado, a garra e a resiliência dos empresários deste setor têm valido a pena, pois a performance em 2011, principalmente em termos de exportações do produto da pesca, tem sido muito positiva. A produção da aquacultura também subiu
e o valor global do desembarque de pescado manteve-se estável. Investimentos que promovam a sofisticação e a sustentabilidade de processos, que garantam a qualidade do produto e afirmem a marca de produtos alimentares Made in Portugal, são fundamentais. Implementação no terreno de medidas relacionadas com desburocratizar e com a simplificação administrativa são vitais para melhorar a performance deste setor. A boa dinâmica que existe atualmente no setor dos cruzeiros impulsionou a subida do subsetor do entretenimento, desporto, turismo e cultura. No curto prazo, este é um subsetor fundamental para a recuperação económica do país e para o desenvolvimento da economia do mar, em geral, pois é um subsetor que tem capacidade de atrair turistas com elevado poder financeiro, tem capacidade de desenvolver cultura marítima nos portugueses, fator fundamental para o desenvolvimento da economia do mar em Portugal, e é um subsetor que, com reduzido investimento, pode dinamizar um número significativo de cidades costeiras portuguesas, criando emprego. Como é de todos conhecido, a região da Madeira, e em particular a cidade do Funchal, tem sido um exemplo de grande sucesso em matéria de cruzeiros e turismo costeiro em geral. Apesar de todo o potencial existente em Portugal de desportos náuticos e dos excelentes eventos internacionais, no âmbito da náutica de recreio que se tem realizado, infelizmente, o somatório de atletas inscritos nas federações ligadas a desportos náuticos tem vindo a cair, sistematicamente desde o ano de 2008. Entramos agora na terceira componente do LEM, cujo objetivo é ouvir personalidades e top managers do setor da economia do mar. Não se conseguirá desenvolver adequadamente a economia do mar sem a existência de mecanismos de permanente escuta de quem contacta diariamente com a realidade desta economia. Como referi no início desta intervenção, a edição deste ano do LEM é dedicada ao comércio externo, às questões relacionadas com o potencial de aumento das exportações e redução de importações, bem como outras formas de transação que potenciem a entrada líquida de divisas que as atividades relacionadas com o mar poderão ter. Nesta edição do LEM, o seguinte questionário PwC foi efetuado a personalidades ligadas ao mar, abrangendo de uma forma transversal todos os subsetores da economia do mar em Portugal. Uma das perguntas que efetuamos foi: na sua opinião, considera que a economia do mar tem potencial para melhorar a balança comercial portuguesa? A quase totalidade dos entrevistados, 97%, considera que a economia do mar tem potencial para melhorar a balança comercial portuguesa. Os gestores de topo e empresários que ouvimos durante a preparação deste documento são claros quanto à capacidade da economia do mar em contribuir positivamente para o equilíbrio das contas externas, sendo para tal urgente a implementação de medidas que alavanquem a capacidade exportadora de muitos dos setores do mar. Apesar dos excessivos estrangulamentos burocráticos e da turbulência nos mercados globais, existem vários setores do mar que têm aumentado significativamente a sua atividade, provocando a entrada de divisas no país. Desde sempre, os portugueses revelaram grande aptidão para estabelecerem trocas comerciais em todo o mundo. Numa altura tão importante como a que vivemos, torna-se fundamental retirar de cada português este talento, que outrora nos fez procurar na Índia a nascente das maiores rotas comerciais. É curioso que muitas vezes se tem ouvido falar na extensão da plataforma continental portuguesa, comparando a dimensão deste território submarino com a dimensão do território da Índia. O contexto atual da economia nacional torna urgente encontrar caminhos e saídas de crescimento que proporcionem bem-estar de forma sustentada aos portugueses. Tendo presente o elevado potencial de desenvolvimento de trocas comerciais, podemos ter a firme esperança de poder encontrar na economia do mar o caminho para uma nova Índia. Muito obrigado.